Fala Dev, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre CRUD dentro do Adonis, que são aquelas operações básicas que a gente realiza dentro de um model, não em cima de um model. Então, desde create para criação de dados, read para a gente exibir os dados, seja em lista ou um por vez, o update e o delete. E a gente vai falar um pouquinho também sobre relacionamentos dentro do Adonis e definição de rotas. Então, para a gente começar, eu vou começar baseado naquele projetinho que a gente criou no outro vídeo de Adonis sobre iniciando com Adonis, né? Que ele está disponível lá no GitHub, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, beleza? Você pode iniciar. Esse projetinho que eu já deixei pronto, o que ele tem? Basicamente ele está com o banco de dados já configurado, ele tem o model aqui de usuário, que já vem criado com o próprio Adonis, e a única coisa que ele tem é um controller aqui de autenticação para cadastrar novos usuários e autenticar novos usuários. Então essa parte de autenticação já está pronto, né? Lembrando que isso aqui é apenas para API, não com aquela parte de view junto, tranquilo? E o que a gente vai fazer nessa aula, nesse vídeo aqui, é começar com a parte de criação dos tweets, né? Pensando que a gente está criando aí um clone do Twitter, beleza? Então eu vou começar criando um novo model chamado tweet. E aqui eu vou passar dois comandos, né, dois argumentos. O primeiro deles é o M, que basicamente fala para ele criar automaticamente a migration junto com esse model. E o "-c", que fala para ele criar o controller do tweet também automaticamente. Vou dar um enter aqui e a gente vai ver que 3 arquivos serão criados. Tanto o tweet controller, que já deixa aqui a estrutura do controller pronta para a gente fazer o CRUD, né, com todos os métodos possíveis. O model do tweet, que foi criado para a gente, e também aqui dentro de Database Migrations, a gente vai ter o arquivo do Tweet Schema, que é como a gente quer que a nossa tabela, né, de tweets seja lá na parte estrutural dela, né, quais campos ela vai ter e tudo mais. Então é aqui que a gente vai começar, a gente sempre começa pela Migration. Eu vou começar definindo a primeira coisa, o primeiro campo que o tweet vai ter é uma string chamada content, que com no máximo 240 caracteres, e não pode ser nullable, beleza? Ela não pode ser nulo, não pode ter o valor nulo. E todo tweet ele vai pertencer a um usuário. Então aqui começa a parte de relacionamento. A gente vai começar falando table, e agora o tipo da chave que a gente vai fazer, né, o tipo da chave estrangeira, que é um integer, porque eu quero referenciar um integer em outra tabela também, que é o user ID. Aqui é o nome que essa coluna vai ficar aqui dentro. Deixa eu até separar aqui em outra linha para ficar mais fácil, porque aqui vai ter bastantes campos. Aqui eu vou passar a opção unsigned. Isso aqui basicamente diz lá no MySQL que o valor não pode ser abaixo de 0. A gente vai colocar aqui também not nullable, que a gente não vai ter nenhum tweet que não vai ter um usuário, né? E agora a gente vai passar a parte da foreign key. Então eu vou passar primeiro references, que é qual o campo que eu quero referenciar, e agora em qual tabela que eu quero referenciar esse campo. Então, basicamente, eu vou ter uma coluna user ID, que ela precisa estar referenciada na tabela users no campo ID. Então, não vai ter como eu botar, por exemplo, o user ID 2 aqui, se lá naquela tabela não existir um usuário com ID 2, tranquilo? E agora eu vou passar as duas propriedades, o onUpdate e o onDelete, que é qual ação que eu quero efetuar quando o user ID lá na tabela de usuários for alterado e deletado. E eu vou utilizar aqui a opção Cascade. O que vai fazer a opção Cascade aqui? No caso de alteração, toda vez que um ID de um usuário for alterado lá na tabela de usuários, ele vai atualizar automaticamente por parte do banco de dados aqui dentro da tabela de tweets. E o onDelete, toda vez que um usuário for deletado, ele vai também deletar todos os tweets daquele usuário, beleza? Show de bola, a gente já terminou isso aqui. Eu posso salvar agora e a gente vai vir aqui no nosso terminal. Deixa eu pegar aqui no terminal e a gente vai rodar as nossas migrations. Vou rodar o comando então adonis migration _run. Ele já rodou aqui essa minha única migration que eu criei agora, né? Eu já tinha rodado as outras em um outro momento. Se eu acessar aqui agora o meu banco de dados, a gente vai ver que já tem a tabela de tweets aqui sendo criada. E ela já tem a referência para o user ID e também já tem o content aqui, que é uma string contendo no máximo 240 caracteres, beleza? Então, show de bola. Agora que a nossa estrutura no banco de dados já está criada, a gente vai partir para a parte, né, de fazer as rotas e os controllers, né, os métodos dentro do nosso controller para a gente poder cadastrar novos tweets. Então, bora lá. Eu vou vir aqui no nosso tweet controller e a primeira coisa que eu vou fazer é deletar 2 métodos que existem aqui dentro. Eu vou deletar o método create
e o método edit. Mas por que eu deletei esses dois métodos? Esses métodos eles são utilizados para quando a gente está fazendo uma estrutura full MVC, ou seja, que a gente tem a parte das views aqui dentro do Adonis também, e não utilizando uma API REST, beleza? E daí, esses dois métodos representariam os nossos forms de criação e edição de tweets. Mas como a gente não vai ter um form pelo back-end, a gente vai utilizar o método store para criar um novo tweet e o método update para atualizar os tweets, beleza? Show de bola. A gente vai começar importando o tweet aqui dentro. Né? Eu estou utilizando o model de tweet. E agora a gente vai começar realizando os métodos, na verdade. No index, a gente vai listar todos os tweets. Então, eu vou fazer const tweets é igual await tweet.all. Isso aqui vai retornar todos os tweets que estão cadastrados no nosso sistema. Por enquanto, a gente não tem a parte de quem está seguindo quem, a gente não tem, vou listar só os tweets das pessoas que eu sigo, não existe isso por enquanto. É todos os tweets mesmo. Aqui eu não vou utilizar nenhum desses parâmetros que eu estou recebendo aqui no método, então eu posso deletar todos eles. Show de bola. No store, a gente precisa pegar os dados para a criação de tweet, então eu vou criar uma variável data e vou pegar os dados lá do corpo da minha requisição. Eu quero pegar apenas o content, que é o único dado que eu vou receber lá da minha requisição, né? Então, se eu ver aqui na minha tabela, o único campo que eu preciso receber lá do usuário, lá do front-end, é o content do tweet. Porque o user ID, a gente vai pegar do usuário que está automaticamente logado na nossa aplicação. Então, toda vez que o usuário fizer uma requisição para esse controller, como esse controller aqui, ele vai ser um controller apenas acessível para quem está logado na nossa aplicação, a gente vai saber qual que é o ID do usuário pelo token JWT que ele está enviando para a gente. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, const tweet é igual await tweet.create e aqui eu vou passar user ID igual auth.user.id. Isso aqui vai pegar o ID do usuário logado na nossa aplicação. E aqui daí eu vou passar o restante dos dados que eu estou pegando lá do nosso corpo, que é no data, que é só o content por enquanto. Depois a gente vai ter um novo campo aqui dentro. E aí eu vou retornar o tweet. Show de bola. Aqui eu não estou utilizando o response, posso remover. Agora a gente vai para o show. No show a gente vai fazer uma estratégia um pouquinho diferente. Const tweet é igual await tweet.findOrFail params.id, beleza? E vou dar um return tweet. Simples assim. A diferença de eu estar utilizando o params e não o request aqui é que o params ele vai pegar os parâmetros que estão na rota. Então, lá a gente vai enviar tweets /1, por exemplo. E aí vai cair no params. O request ele pega os dados que estão no corpo da requisição, que a gente vai enviar através de JSON, beleza? Aqui então eu não estou utilizando o request, não estou utilizando o response e também não estou utilizando o view. Agora no update, eu vou deixar de fora, mas para fazer o update é muito simples. A gente pode simplesmente alterar algumas informações que a gente quiser do tweet com o merge, por exemplo, isso tem tudo na documentação do Adonis, e aí dar um ponto save no model que ele vai atualizar. Mas como até o Twitter ele não tem essa parte de edição de tweet, a gente vai tirar para ficar mais parecido com o Twitter. E agora aqui no destroy é mais ou menos igual ao show, só que ao invés de eu dar simplesmente um find, eu vou dar aí daí um tweet await, na verdade, tweet.delete. E aí eu não preciso return, porque quando você deleta um tweet, você não precisa retornar esse tweet em si. Show de bola. Aqui eu só vou fazer uma única verificação. Eu não quero deixar que um usuário delete o tweet de outro usuário. Então aqui no destroy, eu vou pegar também a parte de auth e vou fazer o seguinte. Se o user ID que está nesse tweet que a gente acabou de tentar deletar, né, que a gente acabou de buscar, for diferente de auth.user.id, ou seja, diferente do usuário logado, eu vou dar um return response.status 401. Deixa eu até importar o response aqui. Esse 401 ele é um código de não autorizado, que basicamente eu estou dizendo para o usuário, epa, você não está autorizado a fazer essa requisição. Então, show de bola, a gente criou todos os métodos aqui possíveis para a gente utilizar no nosso CRUD, né, no nosso controller de tweets, mas a gente ainda não tem as rotas, né? Inclusive, se eu for aqui no terminal e dar um Adonis route list, eu vou ver que as rotas para a gente cadastrar tweets e tudo mais ainda não estão criadas. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou vir aqui no meu arquivo start.routes.js e a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um route group
Isso aqui vai servir para a gente conseguir agrupar as rotas. Então eu vou criar um route group para a gente agrupar todas as rotas que precisam de autenticação. Então eu jogo esse middleware aqui de autenticação no group e agora todas as rotas que a gente definir aqui dentro, elas vão precisar automaticamente a autenticação do usuário, beleza? E aí eu vou criar uma rota, ao invés de a gente precisar criar a rota, por exemplo, uma para get para listar, uma para post para criar, uma para put para alterar, uma para delete para excluir, a gente pode criar tudo isso numa porrada só, passando o route.resource, beleza? E aí a gente passa o prefixo da rota, que é tweets, e o nome do controller, tweet controller. Se a gente salvar aqui agora e vir no terminal e rodar Adonis Route List, a gente vai ver que todas as rotas possíveis para o tweet foram criadas. Mas ele criou também rota para aquele create e para aquele edit que a gente tinha deletado lá no começo do controller. Para a gente remover eles, é só a gente passar aqui a opção API Only. E aí ele vai criar as rotas sem as rotas de formulário. Veja só, já ficou bem melhor. Mas ele criou também a rota de update, que a gente não está utilizando. Então a gente pode passar mais uma propriedade aqui, que se chama except, e passar qual método que a gente não quer utilizar, que é o update. E agora, se eu rodar aqui, show de bola, a gente já tem as rotas do index, store, show e destroy criadas, que são os 4 métodos que a gente está utilizando. Mas como é que a gente faz para testar isso, se isso realmente está funcionando? Eu vou utilizar um Insomnia aqui nesse caso, que eu já deixei pronto aqui, como eu configurei até naquele último vídeo, a parte de cadastro e autorização que a gente já tem. Inclusive, eu já posso criar aqui um usuário. Opa, deixa eu rodar o meu servidor que não está rodando. Show de bola, vou criar. Agora eu vou logar com esse usuário. Vou copiar o token aqui e vou utilizar esse token para autenticar todas as requisições que a gente for fazer aqui nos tweets. Então venho aqui no Insomnia, eu vou criar uma pastinha para organizar melhor, tweets, e aqui eu vou criar os 4 métodos. Então o index ele vai listar todos os tweets. A gente vai colocar aqui a URL, acho que é 3333/tweets. Se a gente tentar enviar assim, ele vai falar para a gente invalid JWT token, ou seja, que a gente não está autorizado. Eu vou vir aqui no auth, vou selecionar a opção bearer e vou botar o nosso token e vou enviar de novo. Agora ele retornou um array vazio, ou seja, porque não tem nenhum tweet em si. Vou criar agora a rota de create, né, para a gente criar um novo tweet. E vou enviar aqui um corpo em JSON. E agora eu só preciso enviar uma informação, que é o content do tweet. Então, fala galera, primeiro tweet do dei um enter aqui, do Rocket Twitter. Show de bola, enviei, ele já criou aqui, inclusive se eu voltar lá na rota index, ele já mostrou pra gente esse nosso primeiro tweet criado. E agora eu vou criar os 2 métodos que faltam aqui, que é o método show. Esse aqui ele precisa receber o ID do tweet que a gente quer mostrar aqui em cima, e ele é get, e ele não tem body. Beleza, ele retorna um único tweet, show de bola. E a gente vai duplicar isso aqui e usar o método delete para a gente deletar um tweet. Deixa eu trocar aqui para delete. Show de bola, deletou. Se eu tentar dar um show nele de novo, ele vai dar fail aqui, porque ele não encontrou aquele tweet, beleza? Se a gente der um index também, ele vai mostrar vazio. Então, a gente basicamente terminou a parte de CRUD aí dos tweets dentro da nossa aplicação. Para a gente melhorar essa aplicação ainda mais, vamos supor que aqui na rota index que lista todos os tweets, que é basicamente a rota que a gente vai utilizar lá para a nossa timeline, se a gente estivesse pensando realmente no Twitter, né? A gente quisesse retornar aqui também as informações do usuário que criou esse tweet, para a gente ter o nome dele, o usuário, poder mostrar essas informações em tela, beleza? Para isso a gente vai ter que fazer 2 alteraçõezinhas na nossa aplicação. A primeira delas, a gente vai precisar vir aqui no nosso model de tweet e criar o relacionamento desse model aqui com o usuário. Para isso a gente vai criar um novo método aqui dentro chamado user e vai dar um return this.belongs to app/models/user. Ou seja, eu basicamente estou definindo um relacionamento aqui que um tweet pertence a um usuário. E esse relacionamento eu posso dar um nome para ele. Nesse caso, eu dei o nome aqui de user, mas eu poderia chamar de owner, poderia chamar de qualquer coisa, beleza? Então eu vou deixar user aqui e agora a gente vai fazer o seguinte, aqui no tweet controller, eu vou vir aqui no tweet.all, vou trocar para carry e agora eu vou dar um ponto with. Aqui eu passo o nome do relacionamento que eu quero carregar, então lembra que é user. E aí eu dou um ponto fetch.
E agora eu vou salvar isso aqui. Se a gente voltar aqui no Insomnia e listar a rota index de novo, a gente vai ver que ele retornou aqui os dados do usuário automaticamente dentro de cada tweet. Se a gente criar outro tweet aqui, tá certo que eu estou com o mesmo usuário, mas ele vai retornar os dados do usuário dentro dos 2 tweets certinho. Beleza? Isso aqui é muito legal, se chama Eager Loading, eu não vou explicar muito, mas é basicamente para a gente conseguir carregar relacionamentos, evitando perda de performance dentro do banco de dados. Então, show de bola! Nesse vídeo a gente aprendeu a criar toda a parte de CRUD, né, do tweet, aqui de um model dentro do Adonis.js, e também a parte de fazer o relacionamento aqui dentro dos models. Existem muitos outros relacionamentos que a gente pode utilizar aqui, beleza? Assim como a gente definiu que um tweet pertence a um usuário, a gente pode também, lá pelo usuário, falar que o usuário tem muitos tweets, né? Então a gente pode criar aqui um tweets, return this.hasMany app /models/tweet. E aí, em algum momento que eu estivesse buscando o usuário, se eu quisesse listar, vamos supor, o perfil do usuário, eu quisesse listar os tweets dele, eu poderia dar um ponto .with tweets para retornar os tweets desse usuário, normalmente. E a gente tem vários outros tipos de relacionamentos, né? Um para N, um para 1, N para N e por aí vai. Basicamente, então, por esse vídeo era isso. A gente aprendeu toda a parte de CRUD, aprendeu relacionamentos, a gente aprendeu a fazer uma verificação simples aqui, utilizar um Insomnia para testar tudo isso. E eu acho que ficou bem legal. Se você gostou desse vídeo de Adonis.js, deixa um comentário aí embaixo, um like. Se você gostaria de ver algo específico sobre o Adonis, não esquece de comentar aí embaixo falando sobre o que você gostaria de ver. E claro, se você quer que tenha mais vídeos de Adonis também, deixa um comentário e compartilha com seus amigos. Valeu!